Eu sou Marília de Abreu, você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o para que ser bruxa, né? Por que uma pessoa procura a bruxaria? Até daqui a pouco. A gente vai falar um pouquinho sobre o porquê a pessoa quer ser bruxa, o que faz uma pessoa ser bruxa, né? Para que ser bruxa? Primeiro a gente vai falar um pouquinho assim, que as coisas que estão se esgotando. Quando um caminho se esgota, antes de acabar, ele se intensifica. É o que na medicina o pessoal chama da melhora da morte, né? Todas as forças envolvidas se mobilizam para ver se resiste ainda um pouco, se consegue superar o chamado para a finitude, né? E na verdade com isso também acelera o processo de fim. Tudo que existe em algum momento foi uma solução, foi a solução possível para uma época, né? Tudo começa com uma semente, como alguma coisa que promissora, que traz uma solução, traz alguma uma possibilidade de evolução, de entendimento, enfim. E aí, à medida que vão aparecendo os desafios, as pessoas vão trazendo adaptações, vão fazendo reajustes, e nisso aquilo que tinha um propósito original nem sempre pode se perder, né? Vai se distorcendo, vai acumulando erros. A gente na vida a gente tem aqui tentativa e erro, então às vezes um erro vai acumulando com outro erro, vai acumulando com outro erro, e isso vai criando uma distorção. Essa distorção deteriora, né, aquilo que era o propósito original de uma determinada solução, e aí a natureza traz essa questão da finitude. A finitude é um processo econômico e funcional da natureza que visa não gastar energia, não gastar tempo, não gastar evolução com coisas que já estão ocupando um espaço que já não preenche mais necessidade nenhuma. Né? Então, e isso é na vida das pessoas e também das religiões, das filosofias, das ideias, os conceitos. A gente teve, durante muito tempo, a gente fala da Era de Peixes, né? Essa predominância dessas religiões que são abraâmicas. E tinha uma função de trazer uma coesão, né? A civilização ocidental, ela precisava ter princípios, eram populações com situações climáticas, geográficas, físicas diferentes, que precisavam ter alguma coisa em comum para formar uma coisa maior. E isso preencheu, então, durante muito tempo, a disseminação do cristianismo, dessas religiões abraâmicas, criou assim como se fosse um código de comportamento, de valores, de ideias, meio que uniformes, para que houvesse um bom convívio. E isso ajudava a criar o senso de nacionalidade, as pessoas se dispunham a defender esse Estado, essa nacionalidade, os seus valores, né? Indo para a guerra para defender os Estados. Quer dizer, os governantes viram na religião uma fonte de terceirizar o poder, né? Você atribui a questão do poder religioso, quer dizer, então você não está obedecendo a um homem, a um Estado, a um político, mas você está obedecendo a Deus, então você está seguindo princípios que vão ser uniformes e que você pode ter garantia de que aquela população toda é fiel àqueles princípios, àquele comportamento, aqueles valores culturais e tudo mais. E toda guerra desde então teve esse viés político. Né? Quer dizer, além de ter tá vindo um invasor, tá, mas esse invasor é de uma outra religião, é de uma outra
visão, então nós temos que derrotar, temos que, enfim, sobrepujar aquilo, porque nós estamos no caminho certo, nós somos os bons, né? E as civilizações foram avançando, as tecnologias foram avançando, a capacidade de destruição foi avançando, e isso que hoje a gente vive, a gente chegou num ponto em que a capacidade de destruição não é mais sobre uma cidade, uma etnia, hoje existe um risco de extinção humana, né? Então começa a não fazer mais sentido essa defesa, né? Porque se a gente está lutando para continuar existindo no nosso sistema de vida, se, se vai extinguir todo mundo, não vai sobrar, não teve valia nenhuma, né? Então, isso a gente chegou nesse ponto em que tem uma tecnologia, essa tecnologia também trouxe a popularização de novos modos de ver. A gente é uma coisa que uma vez eu li num livro do Ken Wilber e ele fala uma coisa que nunca em toda a humanidade todo o conhecimento esteve disponível para todo mundo, está acessível, não é uma coisa que hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet e você pode ter contato com culturas de todos os tempos, de todas as culturas, de todo o conhecimento. Quer dizer, todo o conhecimento humano está hoje disponível. E isso trouxe possibilidades. E não é só o conhecimento que está disponível, mas a troca entre as pessoas. Então, eu que pensava que só existia um sistema porque eles criaram esse sentimento de unanimidade, de que todo mundo professava a mesma visão, e você começa a ver que existem outras visões. E não só isso, mas também você começa a ver, ter os depoimentos, ter pessoas próximas experimentando novas visões, novos caminhos, novas formas de viver, e com mais juventude, com mais viço, com mais vigor, né? Porque as visões que estão decaindo. E um dos sintomas é, como eu falei, né, a melhora da morte, quando as pessoas começam a ter que apelar com o terraplanismo, apelar contra a vacina, porque assim, tipo, vamos voltar para aquele ponto em que nós dominávamos. Né? E isso, tem gente que cai, tem gente que não vai caindo, e essas pessoas que não estão caindo estão começando a crescer. Crescer porque tem as pessoas que naturalmente buscariam a bruxaria, buscariam esses caminhos. Por quê? Porque tem um vídeo que eu fiz, que inclusive é o que tem maior visualização, a gente fala do que se a pessoa nasce ou se a pessoa é bruxa, né? Se ela já nasce bruxa ou se ela se transforma em bruxa. E aí porque tem gente que, por ter capacidades, por ter intuições, por ter premonições, visões, de estar mais, provavelmente decorrente de outras vidas em que já foi, está mais ligada com essa questão, a pessoa, ela não se encaixa. Então, é aquela coisa, essa pessoa, ela vai buscar compulsivamente outras visões porque nada está fazendo sentido com as experiências reais que ela tem. Ela precisa encontrar uma forma de validar aquilo que ela percebe, as coisas que... E assim, você fala, mas será que não é alucinação, não é louca, não sei o quê? Daí eu falo, mas você quando tem um sonho, aquele sonho acontece, quando você sente que não deve ir, acontece um acidente, você sente que depois que você fez alguma coisa, o seu bichinho ou alguém melhorou, você começa a falar assim, não, gente, sabe, tem fatos. Né, no nosso sistema, a gente cuida muito, eu já falei também isso num outro vídeo, a questão dos nossos cadernos, né, os livros de sombra, livros de sonhos, a importância deles, para a gente falar assim, sabe, para a gente não tirar o pé da realidade, a gente vai catalogando toda aquela informação, vai como praticamente um método científico, aquilo é uma plataforma de trabalho, para a gente ver assim, não, peraí, aconteceu isso, data tal, aconteceu isso, era lua cheia, era lua nova, aconteceu tal coisa, não sei o que lá, você começa a confrontar essas experiências e você começa a ver assim, não, gente,
tem uma proporção maior do que uma simples coincidência, né? E coincidência, inclusive, acho que é um bom tema para a gente conversar também, porque a gente não... coincidência é uma lata de lixo de tudo que as pessoas não conseguem explicar. Né? Então, se a gente parte que existe coincidência, é como se a gente tivesse assim, não vou cuidar desse assunto, vou ignorar isso. Isso não é uma postura científica. Se você tem uma experiência que você não consegue explicar, você tem que buscar a explicação. Você não tem que falar, é coincidência, isso aí aconteceu, é aleatório. Não é. Mas a gente fala isso num outro vídeo. E aí, assim, as pessoas começam essas pessoas que têm essas experiências, elas não escapam, elas vão ter que buscar uma explicação, elas vão estudar, vão procurar livros, vão andar de religião em religião até achar o aqui encaixa, né? Para essas pessoas, quando elas encontram a bruxaria, ai, nossa, até que enfim, tudo agora está se encaixando, tudo faz sentido, e aí não tem como sair porque encaixou. É aquela sensação de voltei para casa, agora sim eu me encontrei. E essas pessoas, à medida que elas também vão tendo comunicação com outras pessoas, não necessariamente como eu estou fazendo aqui, de ter um canal, de ter um coven, de estar administrando um coven, nada. Às vezes a pessoa conta para a vizinha, conta para uma pessoa, fala assim, gente, olha, existem outros caminhos. E aí, aquelas outras pessoas que talvez não estivessem buscando compulsivamente, porque para elas aquilo não tinha ainda uma realidade, mas já existia um vazio. Já existia um vazio, né? E esse vazio é porque hoje existe uma distorção muito grande entre todo o avanço tecnológico, científico, o conhecimento, as visões de mundo e o que as pessoas têm que aceitar em termos de religião. E isso fica aquela coisa, parece que infantiliza, né? É aquela coisa, ai gente, eu vou ter que esperar Papai Noel? Né? Não tem nada que eu possa fazer? A humanidade está saindo desse estágio infantil de só pedir e esperar que os deuses ouçam e façam alguma coisa. A gente já viu muito, a gente já tem muitas experiências de que a gente tem coisas que pode fazer, tipo, né, perceber os ciclos e desenvolver a agricultura, por exemplo, né? Então a gente sabe que a vida tem algumas regras, a gente pode estudar essas regras e começar a desenvolver capacidades para não ficar só esperando que alguma coisa maravilhosa divina aconteça. E essa perspectiva de que o divino é algo que está sempre disponível para estar descobrindo quais são as suas necessidades para te ajudar e te orientar. Aliás, não é nem orientar que eles buscam, né? Eles buscam uma solução mesmo, direto. E a evolução é algo que é inexorável. Ela é um processo natural e ela é inexorável. Então, quando as coisas começam a ter essa discrepância e parece que fica um peso morto puxando para trás, a natureza vai desenvolvendo situações para que aquilo acabe. E aí as religiões que vão ficando desgastadas, corrompidas, assim, elas vão perdendo cada vez mais os seus fiéis, os seus seguidores, né? Esses valores começam a não fazer mais sentido. E as respostas, as pessoas vão encontrando respostas mais convincentes dentro da bruxaria. Então, quando as pessoas me perguntam assim, mas espera aí, mas então por que uma pessoa quer ser bruxa? Então existe aquela pessoa que não tem escolha e existe a pessoa que simplesmente percebe que é o caminho da evolução. É o caminho que a pessoa vai estar podendo assumir as rédeas, resgatar, né, o poder que está sendo entregue para classes políticas, para classes religiosas, e ela começa a perceber que ela tem também esse poder. Né? Então, e uma coisa também que eu acho interessante é que, assim, a gente tem gente que quer participar de todo jeito, né? É que, assim, às vezes as pessoas pensam assim, a pessoa quer ser bruxa para ter o glamour de vestir uma capa, colocar um chapeuzinho,
desenvolver, aprender técnicas de magia, né? Acender a vela, acender... Gente, eu já falei, eu acho que 1 zilhão de vezes, mas eu sempre vou repetir, a magia, o feitiço, elas são formas de comunicação, é linguagem, né? As coisas não têm um poder em si, né? Então, assim, as pessoas se veem procurando a bruxaria para performar, né, para ter uma experiência glamourosa de fazer um arranjo bonito numa mesa, colocar umas estátuas, colocar umas roupas, uns perfumes, uns incensos, uns cristais, fazer aquele cenário bonito e fazer alguma mise-en-scène qualquer, ou mesmo, né, essa ideia de agora eu vou, como eu estou insatisfeita com tal religião, eu vou cultuar as divindades astecas, incas, greco-romanas. Não é resgatar um passado também. É a possibilidade de você resgatar a si mesmo. Né? A pessoa está resgatando o seu poder pessoal, o seu processo de desenvolvimento interno e visando a conexão em outros planos. E aí, quando você tem a conexão em outros planos, aí vem a coisa interessante, nos outros planos a gente não encontra os personagens que a gente estava teoricamente achando que eram os únicos que existiam, tá? E aí a gente descobre que existem seres realmente que existiram e que não precisam voltar a ser cultuados da forma como eles foram em algum momento. Eles existem. Eles existem. E eles não e são divindades. Isso é uma outra coisa que eu também gostaria de conversar com vocês, é o seguinte. O Espiritismo fala com as pessoas que faleceram. É uma coisa legal? Médio. Por quê? Porque você tem a possibilidade de conversar com um parente querido e você vê que a vida não acabou, então você vê que aquela pessoa continua gostando de você, continua se preocupando, às vezes podendo dar algum conselho, como seria se estivesse viva, né? Outras religiões lidam também com entidades que também foram encarnadas, foram grandes sábios de suas tradições e pessoas que evoluíram bastante e também podem dar alguma orientação. Os sábios da época, né? Então, pessoas que foram curandeiros, pessoas que entendem do uso de ervas, do uso das plantas medicinais, enfim. Essas são seres que são a nossa família de alma, né? Mas quando a gente fala de plano divino, a gente está falando de princípios criadores, aqueles seres que nunca foram encarnados. E eles não vão lidar com as pequenezas, né? Com as coisas assim, eu falo pro pessoal, perdi a minha tarraxinha do brinco. Não, eles não vão estar disponíveis para ajudar você a achar. Mas eles lidam com grandes causas, né? E esses seres que você pode chamar por vários nomes, né? Quer dizer, cada cultura chama de um jeito, atribui funções diferentes. Esses seres, eles existem, estão lá, né? E não são também subservientes a nós. Então não adianta acender a vela e chamar tal deusa para você resolver a sua questão, se você não fez a sua lição de casa. A lição de casa você não vai buscar solução, não vai buscar assim, resolve aí. Você vai buscar orientação, você vai buscar entendimento. Aquilo que você não está entendendo, por que na vida acontecem as coisas dessa forma. E aí vai vir a orientação. Eles conhecem, eles lidam no nível de regência das leis cósmicas, aquilo que não está funcionando, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, né? Então, o mais importante, quer dizer, o que as pessoas que buscam seriamente, né, a bruxaria mais querem essa possibilidade, na verdade é a religação, que a função em tese da religião é essa, e essa conexão com outros planos.
a parte de fazer o feitiço, de fazer magia, ela faz parte, mas ela não ela não tem um poder em si. Né? Existe um processo de autodesenvolvimento, de autossuperação, que faz com que você possa ter essas conexões. Né? E o resto é linguagem. Por que tem essa linguagem? Essa linguagem existe porque você não tem... o nosso sistema cartesiano, racional, de lidar com o tempo linear, é um sistema que serve para as nossas atribuições na vida física. O universo que trabalha no plano espiritual, a linguagem é simbólica. Então é por isso que a gente sonha, a gente fala assim, gente, não dá para vocês mandarem mensagem mais fácil, o sonho vem todo codificado. Não dá porque é a linguagem deles, a gente que tem que começar a estudar e ver por que eles mandam a mensagem desse jeito e começar a detectar padrões. Estudo, é um estudo de si mesmo. Quando você começa a fazer esse trabalho, você está fazendo um estudo de si mesmo, para entender o que está acontecendo. Estudo de si mesmo, estudo da natureza, estudo dos ciclos, e isso que é o mais importante, né? E aí você vai estar sincronizado com uma coisa muito maior e você vai ter uma resposta mais autêntica, menos corrompida, né? Pessoal, eu tô carente. Estou precisando de gente dando sugestões de pauta. A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode estar falando, mas é aquela coisa. Eu gostaria de falar os aspectos, as coisas que sejam de real interesse de vocês, né? Sempre explicando que assim, aqui não vai ter receitinha de feitiço, não vai ter como fazer o namorado voltar em 3 dias, coisas do gênero, né? Mas assim, tudo que for em termos de princípios, de entendimento da religião, a gente vai estar abordando aqui. Quem está gostando, por favor, se inscreva no nosso canal. A gente tem mais visualizações do que tem likes e os inscritos, então a gente pede que, se você está gostando dos nossos vídeos, dá uma forcinha e se inscreve, compartilha, faz um comentário. Não fez comentário? Tem uma sugestão? Faz uma sugestão. Sempre está ajudando, tá certo? Até semana que vem, então. Tchau.